Que bom que você está com a gente. Viva com Propósitos começando agora, preparado para você, preparado para o seu coração. Hoje com um tema muito legal, sexualidade. A pastora Vivian Ribeiro vai falar conosco e vai nos ajudar a entender que a sexualidade não está só no ato físico. Esse programa é um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida, e é uma realização da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Hoje nós temos quadros importantes para você, o Feminina, uma reflexão para o seu coração, o Palavras para inspirar o seu dia, a Escola de Paz, que tira suas dúvidas a respeito da criação dos seus filhos, e finalmente o Retratos da Vida, o testemunho de uma vida transformada, como pode ser transformada a sua também. Bem-vindo, Viva com Propósitos com você! Eu tenho a alegria de convidar você para nós conversarmos sobre uma oração que eu tenho certeza que você conhece. É um trecho da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, trata-se da oração do Pai Nosso. E eu acho incrível como Deus ensina para a gente os princípios básicos da vida, já nessa oração. A primeira frase dessa oração é Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí eu quero te perguntar uma coisa, qual que é o papel de Deus na sua vida? A Bíblia diz, Pai Nosso. Eu queria te perguntar, você enxerga Deus tão próximo assim? Porque Ele está. Embora seja grande e poderoso como essa árvore atrás de mim, Ele acolhe e protege como ela me protege também. Dessa mesma maneira, Deus está sobre você, Deus está olhando para você, Deus está protegendo e cuidando da sua vida. A minha pergunta para você hoje é essa, você reconhece Deus na sua vida? Você reconhece a presença dEle no seu dia a dia? Ou você tenta viver como se de alguma forma Deus estivesse tão longe que nem te enxergue? Bem, eu também não enxergo o topo dessa árvore aqui, mas eu sei que ela está ao meu lado, eu sei que ela está sobre mim, eu sei que ela está me protegendo. Assim é Deus sobre a sua vida. E aí, a palavra do Senhor continua, Jesus continua nos ensinando, santificado seja o teu nome. Sim, Deus é santo. O que significa santo? Neste caso, significa que não tem nenhum outro como Ele. Deus é o único da espécie dEle. Não há outro como Ele. Ele é separado, Ele é o único conhecido do jeito que Ele é. Poderoso, grande, forte, amoroso, poderoso, protetor. Este é o Deus de quem eu estou falando. E este é o Deus que quer tomar conta de você, este é o Deus que quer tomar conta da sua vida, este é o Deus que quer realmente andar com você. Por isso, meu pedido hoje é, busque a Deus, chame, Pai, meu Pai, Pai Nosso. Eu sei que é santo o teu nome. Diga para Ele quem Ele é, diga para Ele o que você acredita sobre Ele, admita no seu coração a existência de um ser superior, que é grande e forte e que realmente quer proteger você e quer andar com você. Eu quero convidar você para uma experiência de vida totalmente diferente da que talvez você tenha vivido até hoje. Muitos de nós vivemos na independência, muitos de nós vivemos como se não houvesse algo além de nós. Muitos de nós vivemos como se realmente nós nos bastássemos, mas isso não é verdade. Todos nós fomos feitos para viver em Deus, com Deus e para Deus. Por isso Jesus ensina, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome na minha vida, reconhecida seja a tua presença no meu dia a dia, que seja percebida a tua existência naquilo que eu sou e naquilo que eu tenho. Assim como essa sombra me protege neste momento, Deus te acolhe e envolve com a sua presença santa. Eu só preciso que você reconheça a presença
e o cuidado dele sobre a sua vida hoje. Então peça, Pai Nosso. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você! Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. A afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Que bom que você está conosco. Viva com Propósitos para você hoje. Traz uma pessoa que eu amo muito, Vivian Ribeiro, grande amiga, casada com o pastor Fabiano Ribeiro, também foi ordenada ao pastorado recentemente, né, Vivian? Sim. Já faz um ano? Já faz. Graças a Deus. É mãe de Raquel, de Giovana. E ela, além de ser líder do discipulado na Primeira Igreja Batista, também é líder do Ministério Feminina, que cuida de muitas mulheres de muitas maneiras, de uma maneira muito preciosa. E por falar em mulheres, é sempre bom falar de sexualidade, né, Vivian? Sim, é verdade. Por que será que é uma coisa tão difícil pra gente conversar sobre sexualidade? Eu creio que porque talvez a gente não saiba qual é o conceito de sexualidade. E sexualidade é algo tão inerente e essência do ser humano, assim como as sensações, assim como o olhar, o gosto, a preferência. E a gente sempre trata a sexualidade como algo a mais, um anexo. É verdade, né? Como se fosse uma coisa assim, e quase intocável, né? Exatamente. De onde você acha que vem essa impressão? Eu acho que a própria... É quando a gente pensa no ambiente familiar, ali que tudo nasce, né? E durante muito tempo as famílias tiveram muito pudor, né? Muito cuidado, não se falava a palavra sexo, era algo assim, às escondidas, sempre dando a impressão, eu creio que até por causa do pecado. Porque né, a sexualidade ela não nasceu nesse contexto. É que, como seres humanos, a nossa história foi sendo distorcida, né, para algo que não é exatamente o que Deus planejou. Eu também enxergo o sexo como uma coisa que Deus fez, né, para o ser humano ter alegria dentro do casamento, né? Protegido pela aliança do casamento. Só que a história foi fazendo com que se tornasse algo sujo, algo intocável, mas na verdade, como você disse, faz parte da nossa essência, não é? Logo no início da Bíblia, né, o sexo ele aparece antes até do que quando a gente fala de família, igreja e Estado. O sexo aparece bem lá no início e quando a gente pensa assim, a gente vê que era uma prioridade para Deus. Isso. E era o presente dele pra gente, né? E a gente fica meio assim, fica misturado o conceito do que vem de Deus, do que vem das pessoas. É aí que a gente se perde. E a gente tem que buscar o que vem de Deus, né? Exatamente. Então fala pra mim, qual que seria uma definição saudável de sexualidade? Eu penso a sexualidade, então, como algo inerente do homem e que envolve não só o físico,
mas o mental, o emocional e o espiritual. Nossa, interessante isso. Explica melhor isso pra gente. Sim, a sexualidade é como ela fosse uma mesa mesmo de 4 pés. Quando um desses pés ele está mole, então a sexualidade tende a ficar toda distorcida. Então, por exemplo, uma mulher, no ambiente de mulher, que ela tem fisicamente algo bem resolvido, emocionalmente também, mentalmente, mas espiritualmente. Ela não entende, por exemplo, que o sexo vem de Deus. Então ela já fica com uma sexualidade desequilibrada. Então precisa ter esses 4 pontos muito bem resolvidos. Então a sexualidade, além de ser inerente ao ser humano, um bebê que acabou de nascer é um bebê que tem uma sexualidade. É verdade. Feita por Deus, para um desenvolvimento equilibrado, não é? E como você disse, a sexualidade envolve vários aspectos da nossa vida, não é? Então é importante primeiro a gente cuidar do físico, né? Isso. Ter um cuidado com nossas questões de saúde, verificar como a gente está, a questão do preventivo, né? Sim. De ir ao médico uma vez por ano, etc, etc. Aí a gente fala do cuidado emocional. Como é que você relaciona o cuidado emocional com uma sexualidade sadia? Aí a gente tem que falar um pouquinho sobre alma, né? Que é onde habita todas as emoções e sentimentos. Então essa alma ela vai sendo marcada durante a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância. E é tão comum, né, Vi? Sim, muito, cada vez mais. Tem um autor que ousa dizer que todo ser humano foi abusado, de alguma maneira. Nossa. Seja pelo olhar, porque há o abuso do olhar, o verbal e o toque, que é o físico mesmo. Porque a gente vive nessa sociedade onde a sexualidade ela é super exacerbada, né? Isso. Então nós precisamos procurar um cuidado dessa área emocional, na sua opinião? Com certeza. Como que a gente pode fazer isso? Então eu penso primeiro diagnosticar, dizer eu tenho problema, eu preciso de um cuidado, eu preciso de alguém. Porque normalmente o emocional envolve uma pessoa para ajudar. Pois é. Ela não sai sozinha, Aquela né? mania que a gente acha que vai resolver tudo sozinho, Exatamente. né? Não preciso falar disso com ninguém. Não. Não preciso procurar ninguém. É verdade. Então ela precisa falar isso. Porque eu trouxe a questão do abuso, mas tem N outros fatores. A personalidade, uma personalidade mais tímida, uma pessoa que tem baixo autoestima, que não consegue se aceitar no seu corpo, então ela vai ter problemas emocionais. É verdade. Então a procura, a ajuda, eu acho que é o primeiro passo. A identificação de um problema e a busca de ajuda. Isso. Aí, nesse sentido, a gente tem vários instrumentos, né? Várias ferramentas. Você poderia citar algumas? Assim, por exemplo, a mulher percebeu que precisa de alguma ajuda na área emocional. Para onde que ela pode correr? A primeira coisa, até para não ficar muito distante, é procurar uma amiga um pouco mais madura. Legal. Ou a própria mãe, se houver uma conexão boa, ou uma pessoa madura, não estou falando nem de idade, estou falando de, né, da amadurecimento. Sabedoria, né? Exatamente. Eu creio que depois disso, abrir-se, ela tem um bom contato com a própria médica ginecologista. Eu acho que é importante também isso. E num ambiente, por exemplo, de comunidades, você está a igreja aqui para você, que é um ambiente que eu convivo bem de perto. Então nós temos o que chamamos de grupos pequenos grupos nas casas, sempre ali também podemos destacar, né? E a questão da ajuda psicológica, que eu acho que é um profissional indispensável num tratamento mais grave. E na igreja também, no ambiente, nós temos várias ferramentas. Uma delas é o que chamamos de Celebrando a Recuperação, onde você vai trabalhar através como se você estivesse tanto sozinha, porque você pode conversar com alguém, em grupos menores, né? E através de um processo. Eu acho que quando envolve alma e emoção, não é nada do dia para a noite. Não é. Precisa de um processo. Eu acredito nisso também. Eu acho que o grande X da questão está em vencer o silêncio, não? Sim, é verdade. Né? Você acha que as mulheres têm conseguido sair das suas cavernas, vamos dizer assim? Eu penso que é o que a gente fala até no Celebrando a Recuperação. Enquanto a dor, o peso do que ela está passando não for menor que o desejo dela de sair daquele contexto, ela não vai procurar ajuda. Então hoje a gente está tão pressionada, vivendo numa sociedade assim, todos os lados nos pressionam, que nós temos visto mulheres gritarem, bem mais do que antigamente. Esse momento de liberdade, que é até entre aspas, mas produz frutos bons, a mulher ela fala, puxa, eu posso falar. Então tem sim, bem discretamente, e às vezes ela nunca vai até os 10%, fala só 90%, mas os 10% é que interessa numa conversa.
mas eu tenho visto mulheres pedirem ajuda, muito. É muito importante a gente sair Sim. do silêncio, né? Sim. Conseguir romper essa barreira, essa prisão que segura nossas almas, as nossas emoções, não é? É verdade. Então você falou uma coisa muito importante que eu queria deixar bem marcadinho para quem está ouvindo a gente. Procurar uma pessoa de confiança, Sim. uma pessoa sábia, Exatamente. né? Buscar ajuda talvez numa comunidade, como na igreja, e o auxílio profissional para poder crescer, né? Indispensável. Para a gente poder resolver as áreas emocionais da nossa vida, para poder ter uma sexualidade mais sadia, né? Exatamente. Deus é bom demais. Eu queria muito lembrar para você que você não precisa ficar sozinho com as suas questões, você não precisa ficar se sentindo abandonado no que você está sofrendo. Há meios e você precisa vencer o seu silêncio. Vamos combinar assim que você vai dar um passo em direção, né, ao romper o silêncio? E por falar em romper o silêncio, há pessoas que querem deixar um recado para o seu coração através do quadro Palavras agora. Vamos ouvir. Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Jean-Paul Sartre. Manter o equilíbrio nunca foi fácil, mas sempre fez parte da nossa busca pessoal. Todo ser humano entende que viver equilibrado é importante. Nem 8, nem 80. Nem cá, nem lá. Centrado, focado, equilibrado. Equilíbrio tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Profissional, espiritual, relacional e assim por diante. Em cada departamento da nossa vida, nós precisamos dar passos firmes e não escorregar. E é na palavra de Deus que nós encontramos equilíbrio para todas essas situações. Sartre coloca muito bem isso em sua frase, quando afirma que nós precisamos encontrar estabilidade entre aquilo que nós decidimos e as consequências dessa nossa decisão. Por exemplo, você começa a trabalhar mais horas por semana para buscar conforto para a sua família. Um pouquinho mais de tempo vai garantir as férias no final do ano, boa escola para os seus filhos e o conforto que você entende que sua família merece. Mas essa decisão traz uma consequência. Você vai perder talvez passos importantes dos seus filhos e o seu casamento pode perigar. Assim como este exemplo, tantos outros podem vir à sua mente agora. E o que fazer para encontrar o equilíbrio? Como caminhar firme, sem pender para nenhum dos lados? É importante você focar naquilo que realmente importa. Se você olhar para os lados, pode distrair e escorregar. Se olhar para baixo, a altura o fará desistir. E se quiser voltar para trás, pode ser um desastre. Então, olhe para frente e continue firme na sua caminhada. As situações da sua vida podem querer fazê-lo parar, mas lembre-se que Deus traz sobre a sua vida espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não traz sobre sua vida espírito de medo, de timidez ou desesperança. Não, Ele traz sobre sua vida espírito de poder, que é justamente a capacidade para você fazer tudo aquilo que precisa. Ele traz também espírito de amor, para você celebrar essa caminhada com as pessoas à sua volta. Caminhada árdua, mas válida. E Ele derrama também um espírito de equilíbrio, que traz autocontrole e disciplina. Existe alguma área da sua vida em que você está prestes a cair? Percebe muita instabilidade? Deixe Deus trazer poder, amor e equilíbrio sobre cada situação que você está vivendo. Ele vai te levar para lugares estáveis, onde seus passos estarão firmados nele. E haverá estabilidade nos seus tempos. Isaías 33, 6a. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida.
Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você! Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Que bom que você está continuando com a gente. Viva com Propósitos, falando de algo muito importante para a sua vida hoje, para o seu coração, que é a sexualidade. Mas a gente não queria conversar sozinho, nós não queremos ficar falando aqui sem receber a sua resposta, sem ter uma interação de sua parte. Olha lá. No Facebook a gente tem uma página, a gente também tem o Twitter e a gente também tem um e-mail, contato@vivacompropósitos.com. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Eu queria que você fizesse perguntas, que você desse sugestões, que você interagisse com a gente, tá bom? Então faz isso, fala com a gente através das nossas linhas de contato. E eu queria muito agora também compartilhar com você algo do coração de Deus a respeito dos seus filhos. O Escola de Paz com você agora, mais uma dica importante para sua casa. Olá, meu nome é Douglas Santos e você está participando agora do quadro Escola de Paz. É um prazer estar aqui com você, porque eu também sou pai, também tenho muitas dúvidas acerca da criação da minha filha, mas junto com você eu estou aprendendo a ser um melhor pai a cada dia. Paternidade é algo que Deus nos deu. Então, se Ele nos deu, Ele nos dá a oportunidade também de aprender a cada dia mais e fazer da forma correta, de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Então, vamos à nossa pergunta do dia. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, já diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós temos inteligência, nós temos criatividade, nós entendemos e começamos a compreender o que está acontecendo à nossa volta a partir do momento que estamos ali como um embrião na barriga da nossa mãe. Ou seja, os estímulos já acontecem na gestação. Na própria gestação, a criança já com os seus sentidos aguçados já vai aprendendo quem é o papai, quem é a mamãe, qual é a tratativa, qual é a voz. Então, desde muito cedo, a criança já aprende. Existem estudos que comprovam a eficácia de um pai conversar com o filho ainda na barriga da mãe e quando ela sai, ela já sabe reconhecer a voz do papai. Então, que você compreenda aqui o que está em jogo. Seu filho é inteligente, a sua filha é inteligente. Desde bem novinha, ela já compreende os estímulos que estão à sua volta. Então, a sua forma de falar, a sua forma de lidar com ela, a sua forma de apresentar as verdades e a forma como ela deve agir tem que ser tudo com muita clareza e simplicidade. Lembre-se que ela é inteligente para aprender tudo que você diz. A minha filha tem 1 ano de idade e para você ter uma ideia, com o meu cachorrinho de estimação, ela vai até o limite, até que ele avance nela, para assim então ela recuar e saber que até ali ela pode ir, mas passou daquele limite ela vai receber uma mordida bem grande. Então ela está aprendendo. Existem muitos estímulos à sua volta. Você tem que ensinar com simplicidade e com clareza e nunca deixar de lado a repreensão.
e muitas vezes também avara, como descreve a palavra de Deus. Tudo com muita saúde, com muito equilíbrio e fazendo tudo de acordo com a Bíblia manda você fazer. Que você seja muito mais do que abençoado, mas que você compreenda também a cada dia o desenvolvimento cognitivo do seu filho e da sua filha, o que ele está apto a aprender e o que ele está querendo tirar de você no que diz respeito a limites. E se você tem alguma pergunta específica acerca da criação do seu filho, aparece aí na sua tela agora o e-mail da nossa produção. Mande-nos um e-mail o mais rápido possível. Eu vou estudar a sua pergunta e também vou te dar uma resposta à altura, de acordo com a palavra de Deus e de acordo também com o que o seu filho ou a sua filha está passando neste exato momento. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Voltando agora com você, o Viva com Propósito, falando de algo de muito importante, fundamental na nossa vida, que é a sexualidade. Como que você pensa essas coisas, né? O que está passando no seu coração? O certo é que Deus fez isso para a sua alegria dentro do casamento, né, Vivi? É, exatamente. Ele deu um presente e disse aonde deveria ser usado. Não é? Esse é muito cuidado de Deus para a vida do ser humano. Porque ele sabia que a gente ia passar o limite, né? A gente iria transpor. Então, e tem causado estragos emocionais, né? A questão do sexo fora do casamento. Exatamente. Você tem visto isso na sua experiência? Sim, com certeza. O ambiente do casamento é um ambiente limitador para o mal que há dentro de nós. A gente crê assim, né? Como a gente faz coisas ruins desde pequeno. Pois é. Então, na área da sexualidade também, a gente é invadido por causa da mídia. E é engraçado, esses dias eu estava lendo, né? A questão da mídia não é só o mostrar a sexualidade, mas toda a questão financeira que envolve isso. Então, eu estava também vendo um artigo, né? Só no Brasil, mais de 5 bilhões de dólares. Misericórdia. Foi trabalhado, né? Foi investido nessa área da pornografia e da questão da sexualidade, desde um comercial normal até algo mais pesado. Então, a gente é pressionado, né? Então, o mais triste é que, exatamente como você fala, os interesses financeiros pressionam a gente para uma sexualidade distorcida, porque ninguém tem interesse na nossa vida, no estar sadio, né? O mercantilismo, o capitalismo tem interesse mesmo no dinheiro. Então, se vai arrebentar com a alma, se vai acabar com as emoções da pessoa, não interessa, né? Aí vem a questão da inversão dos papéis, uma coisa bem forte na sociedade brasileira, né? Como é que você tem enxergado isso no seu trabalho, nas questões do lidar com as mulheres? Eu penso que isso é desde sempre, sabe, Leila? A gente antigamente, também tinha uma inversão de papel. A gente tinha o conceito da mulher dentro de casa, né? Só que era uma mulher que muitas vezes era pressionada e tinha uma inversão dentro dela. Hoje só aconteceu que as mulheres trouxeram essa inversão para fora. Olha só. E os homens também, né? Eles mostraram, então, um ambiente completamente inadequado e fora da natureza de Deus. Então, eu creio assim, Deus, ele deu uma natureza que envolve funções. E essas funções bem desenvolvidas gerarão produtos eficazes e eficientes. Vamos pensar nos filhos, não como produtos, mas como fruto. Certo. Né? Quando a gente pensa isso fora de um ambiente de casamento, por exemplo, uma empresa, né? Eu não posso colocar uma pessoa para desenvolver papéis invertidos dentro de uma empresa, porque o produto final não sairá adequadamente e da maneira que foi planejado. Isso é tão claro, não é? Então, se você muda suas funções, a mulher tomando o papel do homem, o homem tomando o papel da mulher, ou o homem querendo o papel de mulher, e entra a questão, então, né, de você trazer contextos de gêneros iguais, então isso pode trazer algum dano, com certeza vai trazer dano. Pois é, o que a gente tem visto, né? As pessoas não estão mais felizes, né? Agora, as pessoas não estão mais realizadas agora, né? Nós estamos encontrando várias dificuldades como sociedade, em função dessa questão mesmo, de querer ser o que não somos, né? De querer viver o que não fomos feitos para viver, não é? Eu acho tão engraçado, é que nem você tentar usar um liquidificador para passar roupa, né? Como você está explicando. Não ia funcionar nunca. Isso. E aí, como a gente já discutiu aqui anteriormente, que envolve mente, emoção, espírito e o físico, uma vez que a minha função esteja trocada, vai comprometer essas 4 partes importantes da minha vida. É uma mulher que emocionalmente está fazendo tudo fisicamente, mas emocionalmente ela está um caos, ela está toda rasgada. Então não há uma saúde integral, porque o conceito de saúde
A gente sabe que não é só físico, Isso, envolve todas as áreas. exato. Então, tem essa questão da mulher ter sido feita de uma maneira assim preciosa para ser protegida, né? A mulher, ela não é exatamente a guerreira. Tem muita mulher guerreira. Sim. Mas o que foi feito para ir à caça, para dominar e para reinar é um homem. E a mulher foi feita para cuidar, proteger, amamentar, essa coisa toda, não é? Como é que é, Vivian, quando a mulher tenta viver essa coisa do guerreiro o tempo todo? Como é que funciona isso? É tão antinatural, Leila, isso, que a mulher ela aguenta alguns anos. Ela aguenta nesse papel de guerreira, porque embora nós não sejamos guerreiros, isso também faz parte do nosso contexto. Também vamos à luta, né? Exatamente. Cuidamos dos filhos. Então acontece o seguinte, essa mulher no início do casamento, isso é um prêmio para ela. Ela conseguir fazer um papel invertido dentro dela. Isso. Só que chega um momento que aquilo desgasta tanto que ela vai morrendo aos poucos. Então ela começa a sobreviver. Então começam os casamentos a serem frustrados, por quê? Porque ela está fora do lugar onde é para ela estar. Então essa sobrecarga gera uma sobrevida, né? E um dos resultados negativos é o sexo não gostoso, Com né? certeza. O sexo distorcido, doloroso até, não é? Eu penso que a sexualidade, tanto para homem quanto para mulher, são emocionais. Embora a gente hoje tenha, assim, muito forte dizendo que para homem é físico, para mulher é emocional. Não. Porque o que o homem busca, na verdade, é o valor. Você me valoriza, então você se relaciona comigo. Agora, para a mulher, é extremamente emocional. Então, se ela está sobrecarregada num papel que não é dela, aí com certeza ela está acusando o homem. Então, ela já julga que ele não é suficiente. E aí, quando ela traz esse contexto para a sexualidade, ela já entra frustrada. E na sexualidade, ela não consegue, então, ser protegida como ela o é na vida normal, né? Então, ela não vai desenvolver um papel que é do homem dentro da sexualidade. Então, impressionante como os reflexos, né? Exatamente. Os desdobramentos de toda uma vida acabam desaguando na questão sexual, não é? Exatamente. Então, a sexualidade, ela surge, na verdade, como um reflexo, como você colocou muito bem, da vida de uma pessoa. Por exemplo, num contexto de igreja, a gente tem N mulheres. E temos mulheres que a gente diz, mulheres de oração, mulheres que estão crescendo com Deus, só que algumas delas não têm a sexualidade resolvida na vida dela. Então, não é de maneira integral. Outras mulheres profissionais, elas são excelentes no que elas fazem, mas elas não têm algo emocional e que chega na sexualidade. Então, eu sempre, quando estou com uma mulher, Leila, às vezes, nas conversas, eu começo pela sexualidade. Eu pergunto, como anda a sua sexualidade? Então, por ali é um medidor da vida dela como um todo. Impressionante isso, Sim. né? Então, na verdade, se nós, como mulheres, conseguimos estabelecer o nosso local, nosso papel diante de Deus, conseguimos preencher esse lugar, né? E nos planificarmos nisso que nós fomos feitas para ser, nós vamos ter uma vida sexual saudável, não é? É como encaixar as peças de um quebra-cabeça. Exatamente. É o que a gente diz, é só seguir o manual daquele que fez, do Criador. Deus deixou tudo pronto. É só olhar e, em amor, receber para ser feliz. Porque quando a gente olha, por exemplo, para o marido como aquele que realmente cuida da gente, quando nós nos percebemos como pessoas que ajudamos, Sim. né? E que temos um papel importante na nossa casa, né? Como pessoas que cuidam, que a protegem e que dão força para... que a mulher nutre, né? Exatamente. A mulher nutre. Então, a gente consegue viver da parte de Deus mesmo, uma sexualidade que reflete isso, né? Eu nutro, você me cuida, e nós estamos juntos naquilo que Deus planejou para nós, né? Exatamente. São trocas importantes. São trocas importantes. Tá vendo, querido amigo, querida amiga, como o sexo não é só o ato físico? A sexualidade envolve toda a nossa vida, né? Exatamente. Toda a nossa vida. Então tá, queridos, vamos agora ao intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre isso. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida.
Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone e do site. Livraria Inspire. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. A afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Bem-vindo de volta ao programa Viva com Propósitos, hoje falando de uma coisa muito, muito importante para nós, que é a sexualidade. A pastora Vivian está nos ajudando a entender muito sobre esse assunto, não é? Agora vamos falar um pouquinho das questões que afetam a sexualidade também, como por exemplo os traumas. Como você tem visto isso influenciar essa área importante da vida da gente? Normalmente quando a gente usa essa palavra trauma, a gente parece que é uma coisa muito intensa e grande que sobreveio sobre a vida de uma pessoa. Mas trauma é uma coisa muito simples. Uma mãe que traz a percepção para o lar que o marido quis alguma coisa essa noite, ou numa brincadeira muito agressiva, ela vai implementando um trauma na vida de uma criança. Então, há vários tipos de trauma, chegando então à questão da violência sexual, né? A gente vê muito ambiente de traumas também em relação a parentes próximos, porque são eles que mais nos marcam, né? Então, os primos, né? Exatamente, as brincadeiras, às vezes uma criança, ela não tem nenhuma brincadeira com intenção na área da sexualidade, porque ela está reproduzindo algo que ela viu. Né? A gente tem assim um ambiente no Brasil de média classe para baixo, onde as crianças dormem nos quartos com os pais. E acordar no meio da noite, ver algo, ouvir algo, mesmo que não infringiu ela, traz um trauma. Então eu vejo, Leila, como toda distorção que pode causar na vida de alguém, devido a muitos fatores, que leva essa pessoa distante da essência dada por Deus. Você estava dizendo, puxa, o sexo ele é tão belo, ele é tão lindo. É exatamente como Deus vê. E tudo aquilo que traz contaminação é um trauma. Lógico que os traumas físicos, que geram até algo, né, no corpo, é extremamente agressor. Precisa de terapia, a pessoa vai acabar lutando com aquilo. E o pior, Leila, disso tudo é que a maioria das pessoas cresce, esse trauma também cresce com ela, virando feridas que vão trabalhar na vida dela depois de casada, porque não é o casamento que soluciona problemas sexuais. Pois é. E que vão gerar filhos com traumas. Então é um ambiente extremamente devastador, o trauma. Por isso que é tão importante trazer Deus para a nossa história, né? Exatamente. Na medida em que a gente permite que o Senhor ande com a gente nas nossas dificuldades e Ele visite com a gente esses traumas que nós vivemos, e a cura vai chegando, a gente pode mudar não só a nossa história, como a história dos nossos descendentes, não é? Exatamente. Deus tem esse poder de entrar com a mão dele em lugares onde nenhum profissional pode. É verdade. O médico limita a algo físico, o psicólogo a algo psicológico, mental, emocional.
E Deus, ele consegue, então, tratar isso numa tacada só. Ele trata o físico, o emocional, o espiritual. E assim, Leila, você tem filhos, a gente leva os filhos para a escola. Você não sabe o que acontece ali. O que é dito para eles. Não sabe. Né, como os colegas se comportam. O que mostram. O que mostram. Né? E a imagem é uma agressão. Sim. Imagem, então hoje a gente tem altos índices de, principalmente crianças que digitam a palavra sexo, por exemplo, né, na internet. E até jogos. Você entrar na UOL, você entrar em qualquer site, sempre vem algo acoplado. Imagina para uma criança. O YouTube, meu Deus, sempre no meio do que você está procurando tem algo. Isso é uma agressão, isso é um trauma. Então é importante a gente saber como, diante de Deus, tratar dessas situações, né? Exatamente. Como a gente olha para elas diante de Deus e vai nos curando de cada uma dessas pequenas situações, não é? Deus vai dando, assim, eu penso que Deus dá sabedoria para os pais e outra, que é algo que só Deus pode fazer. Ele chama a atenção. Eu tenho N casos, principalmente na igreja, de pais desconfiados de alguma coisa. Aquela desconfiança que não é só uma intuição de mãe e de pai. Deus dizendo, dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada no que seu filho está levando, que está trazendo da escola. É Deus dando alertas, porque o mais interessado nisso tudo é Deus, porque Ele nos ama intensamente. Ele é o maior interessado na nossa felicidade. Exatamente. É verdade. É importante ouvir esses alertas do Senhor, não é? Sim. E quando a gente trata também de traumas, a gente fala, como você disse, das coisas da infância, das agressões emocionais, visuais e todas essas coisas que precisam ser levadas em conta. Mas e dentro do casamento? É algo que tem crescido muito, né? Eu penso que a mulher, ela, como tínhamos dito, ela vai se calando para algumas coisas. Um contexto de religião, a gente tem várias delas, onde a mulher ela é muito sujeita ao marido. E até se pega passagens bíblicas para dizer, olha, você me pertence. Porque a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido. Isso desde o Gênesis até em todo o Novo Testamento. Só que é um texto fora de contexto, porque não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a mulher vai se sujeitar num ambiente de proteção, de cuidado. Mas quando essa sujeição ela vem e traz danos, desrespeito, algo que implica no coração da mulher, que vai desde o coração até o físico, então é algo que a sujeição ela para. É como se ela tivesse mesmo, ela não vai nas últimas consequências. Não é essa a sujeição que Deus colocou. Então hoje nos casamentos a gente tem muita violência. Começa com uma violência silenciosa. É aquele marido omisso que não conversa. É uma violência para a mulher. Não protege, né? Exatamente. Ele não diz o que ele quer. Ele descobre, né, a mulher. Perfeito. É exatamente isso que acontece. Então, é uma violência. E aí vai passando por uma violência verbal que chega a uma violência física no sentido de agressão, chegando a até questões de estupros dentro do casamento. Né? E a gente tem, graças a Deus, em São José, algo muito importante para o cuidado com as mulheres, porque, de alguma maneira, a cidade se importa. Então, nós temos aí delegacia de mulher, nós temos, junto com a parte psicológica, né? Eu conheço pessoas bem de perto que fazem tratamentos psicológicos que foram indicados e direcionados pela delegacia da mulher. Exatamente. E acho que vale muito a pena entender e buscar esses recursos, né? Sim. Se a princesa em casa está sofrendo a sua integridade física, né? Ela não deve se sujeitar a essa situação. Não deve. Ela não deve se deixar bater, né? Ela deve procurar ajuda, socorro, para que a sua integridade física e emocional seja respeitada, não é? E uma coisa linda, Leila, que eu vejo é onde Deus entra com isso tudo. Embora São José dos Campos tenha recursos suficientes e importantes, a mulher ainda sofre uma pressão porque ela pensa assim, tá, eu vou denunciar, só que ele provê tudo dentro de casa. Eu tenho filhos, eu não trabalho, como é que eu vou viver? Agora, quando eu trouxe a questão da igreja e da presença de Deus, é que nós cremos que Deus supre todas as coisas. Então, uma mulher que tem um relacionamento com Deus profundo, ela vai ter forças para dizer, Deus vai suprir a mim e aos meus filhos, mesmo se faltar algo que eu marido. Então, as mulheres ficam nessa pressão psicológica. Se você contar, você perde tudo, né? Ou coisa bem básica, se vazar alguma coisa, eu não te dou aquele dinheiro.
E tem algumas mulheres que são compradas por isso e ficam quietas para ter uma bolsa tal, um sapato tal, né? Que coisa covarde, horrível. né? Que coisa Sim. covarde. Você Sim. desrespeitar um ser humano, não é nem o caso de um homem ou uma mulher, mas você desrespeitar um ser humano e reduzi-lo, né? Sim. A uma situação de silêncio, de escravidão, praticamente, em função de um recurso financeiro, de um determinado bem, né? A gente precisa aprender a se respeitar como Deus nos respeita, Exatamente. né? Deus nunca pediu das mulheres esse tipo de situação. Deus não, ele nunca se comportou como um agressor, ou com até para ele dizer do amor dele para nós, se quisermos ouvir, né? Não vem arrombando a nossa alma, o nosso coração. E eu trabalho com as mulheres muito sobre o contexto que Deus é o nosso amado maior, né? Porque Deus acaba se apresentando com essa faceta de pai, de Jesus, do masculino. Deus não tem uma essência masculina e feminina, mas então eu digo, em Jesus, Ele é o amado, Ele supre todas as coisas. Isso faz toda diferença na vida de uma mulher. É verdade. Isso é toda verdade. Nós temos alguém que cuida. Nós temos alguém que protege, nós temos alguém que pode nos ajudar nas nossas dificuldades maiores, nossos maiores desesperos. Ele está ao nosso lado. É uma coisa preciosa demais, eu preciso que você traga isso para a sua vida. Vamos acompanhar agora o Retratos da Vida, justamente falando da transformação, do cuidado de Deus sobre a vida de alguém. Vamos ouvir. Eu sou filho único, eu cresci num lar onde os meus pais sempre trabalharam cedo, começaram a trabalhar muito cedo, e eu então fui criado pelos meus avós, pelos meus tios, e desde então eu sempre busquei a aprovação deles, sempre busquei fazer algo que chamasse a atenção deles, tanto para eles como para os meus tios, para os meus primos, a minha família é muito grande, e eu sempre quis ser o destaque, sempre quis ser o alvo. Com isso, fui crescendo, cada vez mais tentando me destacar nas coisas que eu fazia, mas não me firmava em nada, porque quando eu via que não estava chamando atenção, eu saía e ia para um novo ramo, para uma nova situação. Quando cheguei no ensino médio, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, porque como eu sempre busquei a aprovação das pessoas, ali eu vi que eu não precisava da aprovação dos meus pais, mas sim daquele grupo, daquela escola. Então nisso eu fui me envolvendo com pessoas. Na minha época era muito grupo de pichação, desses negócios. Então eu queria estar ali no meio, eu queria ser o melhor, eu queria que todo mundo me conhecesse. Onde eu estivesse, o pessoal me conhecesse. Com isso eu fui me envolvendo, fui me jogando de cabeça. Até que um dia eu lembro que eu passei por uma situação em qual eu fui pego pela polícia. Fui para a delegacia, minha mãe me deu o maior esporro. Mas mesmo assim isso não foi o suficiente para que eu parasse, porque ali isso aumentou, como dizia, o meu ibope, né? Que eu já tinha rodado, já tinha sido pego pela polícia. Eu continuei buscando ali aquele pessoal e conforme o tempo foi passando, a pichação já não satisfazia mais aquele grupo de pichadores. Então eu comecei a usar drogas, cada vez mais usando drogas, até que eu cheguei num grupo onde só as drogas não era o suficiente, onde eu tinha que fazer algo mais para ser visto, algo mais para ser reconhecido nas ruas, como eu achava que era o interessante, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que aquele grupo de pichação, de rua, não era aquilo que eu queria. Eu conheci um público novo, então eu comecei a buscar festas raves, festas onde eu saía de casa no sábado, 5 horas da tarde, e retornava no domingo, 5 horas da tarde. Então, cada vez isso me afundava mais, até que um dia a gente estava, é muito engraçado isso, que a gente estava numa praça, todo mundo muito louco, e um dos rapazes, ele mesmo nos evangelizou louco. Ele falou assim, nossa, a gente precisa ir para a igreja, cara, a gente precisa tomar um rumo novo na nossa vida. E isso mexeu muito comigo, e eu falei, eu preciso mesmo dar uma nova chance, tentar um novo caminho, porque por esse caminho que eu tenho ido, eu não tenho obtido sucesso. Então vou tentar uma nova história, um novo tempo, até que eu fui à igreja, visitei, conheci, fui para o Ministério Recomeço, onde lá fui atendido muito bem, por sinal, pelo Alan, onde ele me acolheu, onde ele me recebeu. Muitas vezes eu falava pro pessoal, não, hoje eu vou num pequeno grupo, os caras
Falava, meu, sai fora, ó, você curtiu ontem, você chapou, você ficou louco. E eu era sempre o mais louco da turma. Eu era sempre o cara que todo mundo esperava que eu já ia ficar louco. Então isso, o pessoal não acreditava que um dia eu poderia mudar. Com isso eu fui indo no PG, nunca desisti, até que chegou um culto no qual, meu, mexeu muito comigo, chapou minha mente mesmo esse culto. Tipo, foi algo sobrenatural que eu nunca tinha vivido. Todas as drogas que eu tinha usado, tudo que eu tinha feito, eu nunca tinha experimentado algo tão louco igual. Falei, meu, eu quero isso pra minha vida todo dia. Não quero só um dia, não quero só uma semana. Eu quero isso todo dia. Então comecei no PG, continuei indo no PG, firmei no PG. Chegou a um mês assim que eu cheguei no meu líder e falei, cara, eu tô um mês inteiro sem beber e querendo mais e mais de Deus. Jejum, comecei a sentir o prazer em ler a Bíblia. Com isso, meu, cada vez foi chapando a minha mente. Tem até uma música do Salomão, que quanto mais crente, mais gente boa. Eu fui chapando a mente, quanto mais crente, quanto mais eu vivia para Cristo, mais meus relacionamentos melhoravam, mais as pessoas queriam estar perto de mim e não eu estar perto das pessoas. Então ali eu fui deixando de querer agradar outras pessoas e agradar a Deus. Então hoje eu lidero um pequeno grupo que é na Praça do Aquários, onde para todo mundo mesmo. Eu pensei na praça porque não tem portas, então isso qualquer um pode chegar, seja o jeito que for, seja a doença que a pessoa tiver, ela vai ser bem-vinda. Então com isso, meu, cada vez mais eu busco ajudar pessoas que passam por essa situação que eu passei, que eu sempre fui totalmente codependente. Hoje Deus tem me curado, cada vez mais eu busco só fazer a vontade dEle, não a vontade das pessoas, não a vontade de ninguém, mas a vontade de Deus. Com isso, o meu relacionamento em casa está 100%. Hoje eu sou noivo, Deus me deu uma mulher de Deus mesmo, um presente. Em breve eu vou casar com ela. Eu creio que foi um mimo de Deus ter ela na minha vida. E o engraçado é que muitas vezes eu estava já na igreja firme e eu encontrava o pessoal do mundo, os caras falavam, meu, não acredito que isso era o mais louco. Daí eu falava, meu, se Deus fez isso na minha vida, pode fazer na sua. Se Deus transformou minha história, pode transformar a sua. E é isso que eu queria deixar aí, esse incentivo para que às vezes está difícil, mas não para, porque Deus ele pode transformar qualquer história, assim como Ele transformou a minha. Era uma história que muitos não acreditavam, mas Ele mudou a minha história e deu um novo começo para a minha vida. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Viva com Propósitos chegou ao seu final dessa nossa edição. Vivian, muito obrigado. Muito obrigado por todas as direções e direcionamentos, né, para nós como mulheres. Mas você quer deixar um recadinho? Quero agradecer primeiro. Obrigado, privilégio meu de estar aqui partilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? Eu quero deixar assim, olha, dia 10 de junho, às 19h30, no nosso Campus Colima, nós temos encontros com mulheres que acontecem uma vez por mês.
Eu quero convidar você, nós vamos estar com um tema bem interessante falando sobre eles. Eles. Você precisa entender, vocês, né? Eu também, precisamos entendê-los para poder então ter um relacionamento saudável. Muito obrigada. Estejamos juntas lá, né, para ouvir sobre este mundo maravilhoso, misterioso, difícil, Sim. encantador, o mundo deles, né? O mundo deles. Queridos, a nossa revista Felicidade é uma revista preparada para você e quer responder várias perguntas que você faz também no seu dia a dia, coisas que você quer conhecer, a família cristã e a questão da homossexualidade, por exemplo. Tem tantas coisas importantes, eu gostaria que você procurasse, conhecesse, e se por um acaso ela não está ao seu alcance, ao alcance das suas mãos, o site é felicidade.net, você pode ler ela completa. E também nós queremos convidar você para estar conosco nas nossas celebrações. A primeira igreja batista se reúne em vários lugares. Ela se reúne no Campus Colina, no Campus Betânia, também aqui no Campus Centro. Na extensão Primavera, Zona Sul e Zona Norte. E as igrejas da cidade estão em várias cidades do nosso Vale do Paraíba. Em todos esses locais você é muito, muito, muito bem-vindo. Nós queremos falar de Deus, nós queremos falar de uma vida feliz, nós queremos falar de realização pessoal, nós queremos responder perguntas, estamos buscando a Deus ali juntos, não é? Então, que a sua semana seja abençoada, que o seu final de semana seja feliz, que todos nós possamos encontrar o nosso papel diante de Deus, né, Vivian? Nossa plenitude. E até uma próxima vez. Vai ser uma alegria conversar com você de novo na nossa próxima edição. Até lá!